A paz do Senhor, meus irmãos, estamos quase no final desse trimestre, estamos na lição 12, né? A urgência do discipulado. Fazendo um resumo assim, né? Nós temos o texto áureo assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. A verdade prática diz assim: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de um seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Se faz necessário isso, né? A leitura bíblica em classe está em Mateus 28, 16 a 20. Capítulo 28, 16 a 20. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42 a 47. E o versículo 20 do capítulo 28 diz: ensinando-as a guardar todas essas coisas que vos tenho mandado, e que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Esses eram os pilares, as informações que passaram para que a gente veja como essa igreja estava estruturada. Primeiro ponto: o que é discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno e seguidor. Isto vale no âmbito secular também, tá certo? O discípulo, o termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus, Mateus 5:1. Temos a grande comissão, Mateus 28, 18 a 20, que é o que a gente está lendo. E o segundo ponto da lição, esse é o primeiro. O segundo ponto, o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Temos que passar a palavra, a doutrina. A palavra aí é a doutrina. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de regras ou de ideias, tanto política, religiosa ou de qualquer outra instituição. Mas aqui no caso é a doutrina bíblica, é a doutrina de Deus, é a doutrina de Jesus para os seus discípulos, que teria que passar, formar aquele discípulo ou seguidor de Jesus através da doutrina, da palavra. Então tinha palavra, né? Por isso que a Bíblia diz: crescer na graça e no conhecimento, segundo Pedro 3:2. A comunhão aí era que tinha o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, o mesmo objetivo, o mesmo foco, né? Temos que ensinar que aquela pessoa que está se formando na igreja, se formando em Cristo Jesus, precisa ter essa informação. A comunhão da igreja de Jerusalém, capítulo 2, versículo 44, né? O serviço trata de Atos dos Apóstolos. O serviço trata de um termo de significado e amplo das escrituras sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguidor das instruções. O termo Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, ao sacerdote no santuário. Também qualquer pessoa temente a Deus. Esse outro tripé é o serviço. Tem que ensinar ele que precisa se trabalhar para Jesus, né, fazer a obra de Deus. E daí vem a chamada de Deus. O terceiro ponto diz o discipulado e o crescimento sadio da igreja. É necessário que aquela pessoa que está ensinando tenha vida consagrada, ande na palavra, obedeça a palavra, né, para o crescimento espiritual sadio. Porque se for uma pessoa com problemas, vai passar os problemas para aquela pessoa, para aquele discípulo, né? Ele precisa ser ensinado para o seu crescimento espiritual e amadurecimento da fé. Crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Segundo Pedro 3,18, que o versículo que eu tinha lido antes é esse aqui. Também o crescimento numérico. É importante que cresça a igreja, mas cresça sadia. Cresça com conhecimento básico, mas sadio. Com pessoas que saibam realmente o que está ensinando. E não ensinando heresias, mas ensinando dentro da palavra, pregando a doutrina como ela é. O exemplo da igreja de Antioquia e da Síria, o público da igreja de Antioquia era gentio, identificado como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviavam Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo a Tarso, para que esse nobre faça a tarefa. Atos 11 e 25. Então ele
chamou Paulo porque Paulo tinha um conhecimento, né, a respeito dos costumes daquela região. Então é preciso e faz necessário a pessoa que ensina seja uma pessoa madura, que tenha conhecimento na palavra, que tenha comunhão de verdade, que seja uma pessoa aplicada no testemunho, para que aquela pessoa que é o discípulo cresça no conhecimento, na graça mais sadia, né? O discipulado e o crescimento sadio da igreja. Se isso acontecer, a igreja vai crescer numericamente e também vai crescer na graça e no conhecimento e numericamente. Vai ficar uma igreja grande, sim, mas sadia. Que Deus abençoe a todos e que aconteça isso sempre nas nossas vidas. Que a igreja do Senhor faça seu papel, né? Sempre como está fazendo, discipulando, ensinando, fazendo seguidor de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado na terra, né? E possa a gente dar testemunho daquele que nos chamou. Deus abençoe a todos, Deus abençoe você. Estamos nesse período sem muita comunicação, mas está aí o resumo da lição 12. Deus abençoe você.